Olá, terceiro ano, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso assunto, né? Iniciado aí nas nossas últimas aulas, tá? Nós estamos trabalhando com as orações coordenadas e subordinadas agora. E na nossa última aula, nós trabalhamos com as orações subordinadas adjetivas, tá? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as orações subordinadas adverbiais, que são as últimas orações que nós temos para trabalhar, tá? Então, lá na página 208, vocês vão encontrar, né, as orações subordinadas adverbiais. E aí, nós temos a definição. O que é uma oração subordinada adverbial? Bom, as orações subordinadas adverbiais, elas vão exercer a função de adjunto adverbial, tá? Elas são responsáveis por indicar, dentro do período, circunstâncias de tempo, circunstâncias de causa, de finalidade, de comparação e assim por diante, tá? Então, para a gente revisar um pouquinho, as orações subordinadas substantivas são aquelas orações introduzidas pelas conjunções integrantes, o que e o se. As orações subordinadas adjetivas são aquelas introduzidas pelos pronomes relativos, que, qual, cujo, quem, onde. E agora, as orações subordinadas adverbiais são aquelas introduzidas pelas conjunções subordinativas, tá? Ou pelas locuções, né, conjuntivas, tá? Essas conjunções, vocês vão observar na página 209 e na página 210, conforme a apostila traz as classificações das orações, vocês vão observar que para cada tipo de oração, nós temos as conjunções que podem aparecer, tá? Por quê? Se vocês voltarem um pouquinho, quando nós estudamos morfologia, quando nós estudamos as conjunções, vocês viram que as conjunções, elas tinham as classificações. Nós tínhamos as conjunções finais, temporais, comparativas, que a classificação dependia de acordo com a ideia expressa pelas conjunções. E aqui, dentro das orações subordinadas adverbiais, vai ser a mesma coisa. De acordo com a conjunção que aparece, tá? De acordo com a ideia, né? Com o sentido expresso por essa conjunção, nós vamos ter as classificações, tá? Então, começando lá na página 209, a apostila traz a classificação e traz um exemplo. E aí, para resumir, lá na página 210, ela vai trazer uma tabela com a classificação das orações subordinadas adverbiais e na frente quais são as locuções ou quais são as conjunções que podem aparecer para essa classificação, tá? Então, vamos analisar alguns tipos de orações. Então, por exemplo, o primeiro tipo de oração que a apostila traz são as orações subordinadas adverbiais causais, tá? Então, olha lá. Como cheguei atrasado, não assisti ao espetáculo. Então, nós temos aqui duas orações, né? Cheguei tem um verbo, assisti tem outro verbo. Então, nós temos dois verbos, duas orações. Para separar, então, nós temos aqui a primeira, como cheguei atrasado, e a segunda, não assisti ao espetáculo, tá? A oração que apresenta a conjunção, ela vai ser a oração subordinada. A outra oração, no caso aqui a nossa segunda oração, que não apresenta conjunção, vai receber o nome de oração principal, tá? E essa subordinada, não assisti ao espetáculo, por quê? Qual foi a causa de não ter assistido? Ter chegado atrasado. Então, esse como, ele está indicando aqui uma ideia de causa. É como se estivesse explicando o motivo por não ter assistido o espetáculo, tá? Então, nós dizemos que essa oração que está sendo introduzida pela conjunção como é uma oração subordinada adverbial causal. Por quê? Porque ela está expressando uma causa em relação à oração principal, tá? Olha aqui um outro exemplo, Se meu pai chegar cedo, fará o jantar. Então, nós temos lá, chegar é um verbo, fará, fazer é outro verbo. Então, dois verbos, duas orações.
Então, vamos separar. Se meu pai chegar cedo, essa é uma oração. Fará o jantar, essa é outra oração. Olha aqui, ó, a oração principal é essa segunda, fará o jantar, ó, nós não temos aqui conjunção, tá? A primeira, que tem a conjunção se, introduzindo a oração, vai ser uma oração subordinada adverbial. No caso aqui, ela é condicional. Por quê? O meu pai, ele só fará o jantar se ele chegar cedo. Então, existe uma condição para que ele faça o jantar. Por isso que essa oração ela é chamada de condicional. Tá? Nessa página, ó, nós temos ainda outras classificações, ó, comparativas, que vai dar ideia de comparação, ó, tanto quanto. Paulo é estudioso tanto quanto a irmã, ó, está mostrando uma comparação do tanto que o Paulo estuda com o tanto que a irmã estuda. Nós temos as concessivas, que são aquelas que exprimem uma ideia de concessão. O que seria uma ideia de concessão? Seria aquela ideia oposta, né, ao que deveria acontecer. Olha lá, Fernando irá ao show mesmo que chova. Então, olha lá, qual seria o óbvio? Se vai chover, o óbvio seria não ir ao show, né? Mas aqui está dizendo que ele irá. Então, a oração principal, ó, Fernando irá ao show. E mesmo que chova, essa é a oração subordinada adverbial concessiva que está expressando uma ideia de concessão, ok? E depois, lá na página 210, nós temos outras classificações, ó. Nós temos lá também as consecutivas, a final, as proporcionais e as temporais. Ó, fico triste quando ouço essa música. Ó, fico, ficar, ouço, ouvir. Tem duas orações. Então, a primeira, fico triste. A segunda, quando ouço essa música. Fico triste é a oração principal. Quando ouço essa música, vai ser a oração subordinada adverbial. Nesse caso, temporal. Por quê? Porque ela está indicando quando, né? O tempo em que a pessoa fica triste. Ok? E aqui, ó, nós temos a tabelinha, né, que eu disse para vocês, com a classificação de todas as orações subordinadas adverbiais e as respectivas conjunções ou locuções conjuntivas que podem aparecer. Ok? Bom, então isso é o que a apostila traz para vocês, né? Essa é a explicação que a apostila traz. Então, como eu sempre falo, é importante, é interessante que vocês acompanhem a apostila, que vocês leiam a apostila, sigam aí os exemplos, destaquem, né, o que vocês acharem interessante, tá? Vocês vão lá na página 212 e na página 213 completar o roteiro de aula referente às orações subordinadas adverbiais, tá? Podem completar lá o esqueminha que essas duas páginas trazem e também vão fazer os testes restantes, né? Na nossa última aula eu marquei só os 4 primeiros testes, agora vocês podem realizar todos os outros. Nós temos um total de 20 testes, né? Então os 16 que restaram vocês podem realizar, tudo bem? Façam esses exercícios, pratiquem, tirem as dúvidas na apostila se tiverem, tirem as dúvidas comigo se tiverem, podem me mandar uma mensagem, podem me enviar as perguntinhas aí que eu estou aqui à disposição. E aí, com essas orações subordinadas adverbiais, nós encerramos a unidade 16 e encerramos a primeira apostila, tá? A apostila que nós deveríamos ter trabalhado aí no primeiro semestre, ok? Na próxima aula, nós vamos corrigir e aí nós vamos fazer também uma lista de exercícios com atividades complementares, tá? Eu vou misturar para vocês todas as orações, porque até aqui vocês fizeram exercícios separados, né? Primeiro de orações coordenadas, depois de orações subordinadas substantivas, depois adjetivas e agora adverbiais. Então, eu vou fazer uma lista com todas as orações juntas, tá? Com exercícios relacionados a todas essas classificações, para daí nós observarmos, né, e vocês observarem se vocês conseguem distinguir uma oração da outra, porque quando o exercício ele está separado, né, só com um tipo específico de oração, é claro que é muito mais fácil. Agora, quando nós misturamos tudo,
aí nós sabemos que o trabalho ele se torna um pouquinho mais complexo, ok? Mas eu acredito que vocês têm condições. Se vocês realizaram esses exercícios separadamente, a lista de exercícios vocês não vão encontrar problema nenhum, ok? Mas façam primeiro esses exercícios, que aí esses exercícios complementares vão ficar para a nossa próxima aula, ok? Então, fico aguardando, tirem uma foto aí das respostas, arquivem certinho, me enviem para que eu possa, ver o que vocês fizeram e também arquivar a atividade de vocês, ok? Até a nossa próxima aula.